Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu tenho visto muita gente aí no YouTube, até em entrevista da televisão, se dizendo líderes, pastores evangélicos, e dando respostas muito simples a respeito da Bíblia. E eu acho ruim isso. Eu acho que antes de fazer qualquer interpretação da Bíblia e dar qualquer resposta, a gente deve olhar o texto, ler bem, analisar e fazer com que a nossa compreensão do texto se aproxime o máximo possível daquela interpretação que foi dada nos tempos de Jesus, isso considerando os evangelhos. Então, eu procuro seguir um passo a passo que é para, quando tiver que responder em relação a algum texto, ter uma interpretação próxima da verdade, pelo menos uma interpretação dentro de uma hermenêutica honesta. Então, o que eu faço? Eu pego a Bíblia no português, a Bíblia Sagrada, a versão que eu uso é da Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida, na revista atualizada. Depois eu pego o texto no grego, esse analítico aqui tem o texto no grego, eu tenho também um arquivo do Nestlé Aland do Novo Testamento, eu tenho também o Novo Testamento interlinear, tenho também uma parte do Antigo Testamento interlinear, que tem o texto no grego e no português, que me ajuda na hora da tradução. Então, texto no português, uma leitura, duas leituras para entender bem o texto, uma gramática de português, um dicionário também da língua portuguesa, gramática básica da língua portuguesa, a versão do Segala resumida, né? O texto em grego, um bom dicionário grego, o analítico e o interlinear para me ajudar na tradução e na análise gramatical, e eu tenho também outras ferramentas. Então, passo a passo é esse: pegar o texto em português, colocar lado a lado com o texto em grego, fazer a tradução, depois separar palavra por palavra, fazer ali uma análise gramatical usando o analítico e uma gramática do grego também. Isso vai ajudar a separar o modo, em que caso está, por exemplo, o sujeito, as desinências estão no genitivo, que vai me ajudar a delinear uma análise gramatical, uma análise do texto, bem próxima daquilo que, no caso dos evangelhos, Jesus quis ensinar. Depois que eu faço essa primeira parte, e através do dicionário léxico, eu também pego o significado de palavra por palavra, eu trabalho alguns livros que me ajudam na exegese propriamente dito. Eu tenho alguns do Antigo Testamento, que trazem textos específicos do Antigo Testamento e já me dão uma análise exegética para eu fazer as comparações. E do Novo Testamento também, nesse caso aqui, esse livro trabalha a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Então eu vou comparando passo a passo as interpretações dadas pelo autor do livro, comparando com as minhas também. Depois desse processo exegético, trabalho consultando um livro de hermenêutica. Esse livro me dá algumas informações, e tem outros livros mais detalhados, mais técnicos, mais aprofundados. São livros com muito mais conteúdo, muito mais quantidade de conteúdo. Mas esses livros de hermenêutica básica também, com princípios básicos, eles nos ajudam muito. E depois disso tudo, eu comparo com a exegese pronta, nesse caso aqui, do Evangelho de João, capítulo por capítulo. Eu tenho a coleção de todo o Novo Testamento, que me ajuda também nas comparações e nos estudos que eu faço. Depois de tudo isso, eu faço o que a gente chama de aporte teológico, ou seja, eu vejo se tem alguma mensagem direcionada para a cristologia, que fala diretamente de Cristo, para a eclesiologia, se tem alguma ligação com uma doutrina ou com uma fala diretamente para a igreja,
ou uma pneumatologia que fala do Espírito Santo, e outros pontos teológicos que o texto possa oferecer. Depois, trabalho uma mensagem, que é para poder resumir o texto e poder, de repente, fazer uma pregação de 25, 30 minutos, ou, em caso de estudo bíblico, fazer comentários que me dê 1 hora e 20 minutos de palestra. Então, quer dizer, tudo isso é para não responder de qualquer jeito, para não dar alguma resposta muito solta, uma resposta que seja cópia de alguém e que às vezes não tenha um embasamento, ou que pelo menos não traga uma interpretação, uma hermenêutica honesta, próxima daquilo que Jesus quis ensinar e também da percepção de como os seus discípulos aprenderam e que se tornaram depois mestres que ensinaram outros discípulos, como o caso de Pedro, ou até na carta de Judas, de Tiago, e posteriormente o apóstolo Paulo, que também se tornou um grande ensinador, um grande mestre, que fez os seus discípulos, que foram acompanhados por eles, para se tornarem também mestres, para produzirem outros discípulos, que fariam outros que se tornariam mestres, fariam outros discípulos nessa proclamação do Evangelho do Reino de Deus, que chegou até os dias de hoje e que faz com que a gente também trabalhe nesse sentido para trazer uma boa interpretação bíblica, uma boa análise, uma hermenêutica honesta, para ensinar a outros, para proclamar a outros a salvação através do amor de Deus em Cristo Jesus, nos méritos da graça de Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo, que hoje nos ilumina para que a gente possa entender o texto bíblico e também ensinar para que outros mais tarde ensinem também a outros a continuarem essa missão. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde, paz e bem.